Happy Mother's Day! Feliz Dia das Mães! Oh, such an honor to be with you on such a special day. É uma honra estar aqui num dia tão especial. You may be seated. Vocês seated. podem se sentar. But I'm going to have the mamas stand up again in a second. Eu quero que as mães daqui a pouco se levantem novamente. You know, because you are the ones that are worthy of the honor today. Porque vocês que são dignas de honra hoje. You know, I am telling you this today. This is the greatest honor. E para mim, falar isso para vocês hoje é a maior honra de todas. I don't know if there's a more special day that we can be together. Eu não sei se tem um dia mais especial do que esse para estarmos juntos. And first, I want to honor the mama of this house. Então, primeiro eu quero honrar a mamãe dessa casa. Mama Daisy. Mamãe Daisy. My Brazilian mom. Minha mãe brasileira. My Brazilian mom. Minha mãe brasileira. Your Brazilian mom A and sua pastor. mãe brasileira e Our pastora. queen. Nossa rainha. Mama Daisy, we honor you. Mamãe And now Daisy, nós all the mamas honramos. of the casa stand up again. E todas as mães daqui podem levantar de novo. You're worthy of double honor. Vocês são dignas de Everyone honra around them, dupla. clap for them. Todos batam palmas para They have done a elas. great job Elas fizeram um trabalho maravilhoso. in life, Na vida, in everything. They have done a great job. em tudo. Elas fizeram um trabalho ótimo. And if it's not weird, give them a massage when I'm preaching, okay, while I'm preaching. E se isso não for esquisito, faz uma massagem nelas enquanto eu tô Because pregando. they need it and they deserve it. Porque elas precisam e elas merecem. Mamas, we honor you today. Mamães, nós honramos We todas honor vocês you hoje. today. You may be seated. Vocês podem se sentar, nós te honramos hoje. So it's neat because God has been speaking to my heart about this. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. And it wasn't on my radar that Mother's Day is coming up. E eu nem estava me ligando que estava chegando o Dia das Mães. And today I have a message for you. E hoje eu tenho uma mensagem para você. And it's gonna be for every woman in this room. E vai ser para todas as mulheres nesse lugar. Because whether I say it like this, and so men this is their day. They get one day of the whole year. They get one day. E eu falo isso para os homens. Homens, elas têm um dia no ano todo. Um dia. One day. dia. Every other day they have to do everything. Christmas, Easter, they have to do everything. Todos os outros dias do ano, Natal, Ano Novo, elas têm que fazer tudo. So men, are you okay if they get one day out of the year that I just talked to them? Então, homens, vocês estão tranquilos se eu falar com elas nesse único dia do Okay, ano? that we get to minister to them? Podemos ministrar a elas hoje? That we get to love on them? Que podemos dar muito amor Can hoje? this be their day today? Pode ser o dia só delas Where we hoje. give back to them Onde nós devolvemos tudo para for elas. everything they've given to us. Por tudo que elas nos deram. Because there's not one person in this room Porque não tem uma pessoa aqui nesse lugar that wouldn't be here que não estaria if aqui it wasn't for a mother. se não fosse por uma mãe. There's not one person in this room Não tem uma pessoa aqui nesse that lugar wouldn't be here que não estaria if aqui it wasn't for a spiritual mother. se não fosse por uma mãe espiritual. So today is their day. Então hoje é o dia delas. And so the message I have for you today Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje is the spirit of a mother. é o espírito de uma mãe. And I'm talking to all the women in here. E eu tô falando para todas as mulheres aqui. Because it doesn't matter if you're a birth mama or a heart mama. Porque não importa se você é uma mãe que deu à luz ou se você é uma mãe de coração. God has put on the inside of every single woman Deus colocou no coração de cada mulher the desire, o desejo, the heart, o coração and the power e o poder to reach, de alcançar, to love, amar, to care for, cuidar, to nurture, acolher, to impact. Impactar. He's put it all on the inside of a woman. Ele colocou tudo dentro de uma mulher. It is beautiful how he created us. É lindo como ele nos criou. And I'm going to talk to two people today. E eu vou falar com dois tipos de pessoas hoje. And we're going to look at two examples of this. E vamos olhar para dois exemplos disso. Of a belly mama De uma mamãe de and barriga of a heart mama. e de uma mamãe de coração. A spiritual mama. Uma mãe de coração, And uma mãe espiritual. how God has used both to change the world for generations. E como Deus usou ambas para mudar gerações. And if you don't, I know some of you might not know me because there's a lot of new people. Eu sei que muitos de vocês podem não me conhecer, porque eu estou vendo muitos rostos novos. This is my life. Mas essa é a minha vida. I became a mama to 52 kids in Thailand in a children's home at 24 years old. Essa é a minha vida. Aos 24 anos, na Tailândia, num abrigo, eu me tornei mãe de 52 crianças. I went as a missionary. Eu fui como I missionária. was supposed to be there only for 2 months.
Era para ficar lá só por 2 meses. But 2 months turned into 23 years. Mas 2 meses se tornaram 23 anos. Don't do the math, Não please. faça matemática, por No favor. math today. Não Everyone's precisamos not da good at math for matemática all of hoje. us today. Não precisamos da matemática hoje. Okay, we all forget the math today. Vamos esquecer isso. So this has been my life. Então essa tem sido a minha vida. Sometimes I've had to be a mother to one. Às vezes eu preciso ser mãe de um. Sometimes I've had to be a mother to a nation. Às vezes eu preciso ser mãe de uma nação. And sometimes I had to be a mother to a generation. E às vezes eu preciso ser mãe de uma geração. So that's why I'm talking to every woman in this room. Por isso que eu tô falando com cada mulher aqui. Because God uses women in such a powerful way Porque Deus usa a mulher de uma maneira tão poderosa to change their world para mudar o mundo and to change the world. e para mudar o mundo delas I want to também. look at this one woman Eu vou olhar para essa mulher who aqui she did the same. que ela fez o mesmo. And this woman is going to be Sarah. E essa mulher é a Sara. And we can turn over to Genesis chapter 17, verse 16. Gênesis 17, versículo 16. Genesis chapter 17, verse 6. I'll start at, verse 16. Isso, Gênesis 17, versículo 16. And I'll start to read in English while you're turning there, and then she'll read in Portuguese. Enquanto vocês estão procurando, eu vou ler em inglês, depois ela traduz. And I will bless her, and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. I want you to look at this. Quero que você olhe para isso. There's 3 things in this scripture. Tem 3 coisas nessa passagem. One, A primeira, God blesses mothers. Deus abençoa mães. God blesses mothers. Deus abençoa mães. When he appeared to Mary, Quando ele apareceu para Maria, he said, "Blessed and highly favored are you." ele disse, abençoada e favorecida do Senhor. When he promised to Abraham with Sarah, Quando ele prometeu o filho para Abraão através de Sara, he said, "I will bless her." ele disse a respeito de Sara, eu vou abençoá-la. Mothers, you are blessed. Mães, vocês são You are abençoadas. favored by God. Vocês são favorecidas de Deus. You are loved by God. Vocês são amadas por Deus. You know, today, in the end, I'm going to pray for you. E no final, hoje eu vou orar por vocês. But God wanted me to tell you this morning, Mas Deus quer que eu te fale essa manhã. you are blessed. Você é abençoada. You're not stressed. Você não está You're estressada. not tired. Você não é cansada. You're not guilty. Você não é culpada. You're not ashamed. Você não é envergonhada. You're not in pain. Você não tem dor. You are blessed. Você é abençoada. You are blessed. Você é He said, I will abençoada. bless you, mothers. Ele disse, eu vou te abençoar, mães. Mothers, I declare the blessing of God upon your life today. Mães, eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida hoje. I declare the favor of God on your life today. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida hoje. Because it's God's promise. Porque é a promessa de Deus. I'll bless you. Eu te abençoo. I'll help you. Eu te ajudo. I'll give you the favor. Eu vou te dar o I'll give you favor. the grace. Eu vou te dar a I'll give graça. you the wisdom. Eu vou te dar a I'll give you sabedoria. everything you need. Eu vou dar tudo o que você precisa. And I love that whenever God impregnates a woman, E eu amo que toda vez que Deus engravida uma mulher, his promise to her a promessa dele para is, I ela will bless you. é, eu vou te abençoar. Not I will put shame on you. Não eu vou te envergonhar. Not I will put guilt on you. Não eu vou te trazer culpa. Not I'll put condemnation on you. Não eu vou trazer condenação. But I will bless you. Mas eu vou te abençoar. So mothers, this morning you are blessed. Então, mães, essa manhã vocês são abençoadas. And then a second part of that, E a segunda parte disso, she shall be a mother of nations. ela será uma mãe de nações. And right here, what this is talking about E aqui o que isso está falando? is Abraham, É Abraão. he begat Isaac. Ele teve Isaac. And you know, what's so crazy is the other day I was just reading in my devotional time. E o que é mais doido é que outro dia eu estava lendo no meu tempo de And devocional. it was the genealogy. It was where it goes, this one gave birth to this one, and this one gave birth to this one, and this one gave birth to this one. Eu estava lendo genealogia. Então, isso aqui deu luz a fulano, isso aqui deu luz a ciclano. And it went through every generation. E foi por todas as gerações. And David was in there. E Davi estava Somebody ali. gave birth to David the king. Alguém deu luz a And Davi, o rei. all these generations were in there. E todas essas gerações estavam lá. And the last one was Jesus. E a última foi Jesus. And I loved, when I started reading that, I just started weeping.
weeping. E eu comecei a ler isso, eu amei, eu comecei a chorar. And to somebody else, it might be the most boring part of the Bible. E para outras pessoas pode ser a parte mais chata da Bíblia. But to me, Mas para mim, when I read it, quando eu li, I thought, God even saw that this was so important. Even a woman giving birth was used by God. e eu pensei, nossa, Deus achou que isso era tão importante que até uma mulher tendo filho era importante para Deus. That God even uses a woman's womb. Que Deus usa até o útero de uma mulher. And God used this woman. She wasn't a preacher. E Deus usou essa mulher. Ela não era uma pregadora. She wasn't a teacher. Ela não era uma She wasn't mestre. a prophetess. Ela não era uma profetisa. She didn't do anything like that. Ela não fez nada She desse wasn't a tipo. pastor. Ela não era pastora. All she did Tudo que ela fez was believe God for the promise foi acreditar em Deus na promessa and be a mama e ser uma mãe and give birth e dar à and luz. start into the kingdom of God. E isso começou no reino de Deus. That would eventually give birth to the Savior of the world. Isso começou um processo que deu à luz ao Salvador do mundo. Mothers are a big deal. As mães são uma grande coisa. Sometimes you might think that you're insignificant. Às vezes você pode achar que você é insignificante. Sometimes you might think that I just do all of this work and nobody sees. Você pode achar que talvez, eu faço esse trabalho todo e ninguém está vendo. But mothers, I want you to know, Mas mães, eu quero que vocês saibam God sees you today. que Deus está te vendo God sees you hoje. today. Deus te vê hoje. God sees those tears. Deus vê essas God hears lágrimas. those prayers. Ele escuta as suas God orações. sees those late nights. Ele vê as noites God sees you tardes. today. Ele vê você hoje. And if these women were in the Bible just for giving birth, E essas mulheres estão na Bíblia só porque deram à luz. your names are written in His book of life. E se isso aconteceu com elas, o nome de vocês está For escrito no livro da everything vida. you're doing for the kingdom of God. Para tudo que vocês estão fazendo para o reino de Deus. You know, there's a saying, as I've been meditating on this and God's been showing me this. E eu estava meditando sobre isso, e Deus estava me mostrando algumas coisas. As these things have been just in my heart from not even up until Mother's Day. E isso nem estava no meu coração até o Dia das Mães. And He's been showing me different details. E Ele estava me mostrando detalhes diferentes. And you know, there's a saying that we have in America. E tem uma frase que a gente tem nos Estados Unidos. Maybe your greatest contribution to the world. Talvez a sua maior contribuição no mundo. Maybe your greatest contribution to the kingdom of God Talvez a sua maior contribuição para o reino de Deus is not what you do, não é o que você faz, but it's who you raise. mas quem você criou. Maybe your greatest contribution to the kingdom of God, Mas talvez a sua maior contribuição para o reino de Deus it might not be what you do, não é o que você faz. that you do this big grand thing, Você pode fazer essa coisa grande, enorme, but it's who you've raised, mas na verdade o que é importante who é quem you've você criou, impacted, quem você whose impactou, life you've touched a vida de quem você tocou for the kingdom of God. para o reino de Deus. That is significant. Isso é That is significante. significant. Isso que é There's significante. many women in the Bible that were only in the Bible just because they gave birth. Tem muitas mulheres na Bíblia que só estão lá porque elas deram à luz. And they raised somebody for the plan of God and the kingdom of God. E elas criaram uma pessoa para o reino de Deus e o plano de Deus. You see this with Sarah, Isso foi a Sara, with Isaac. com Isaac. You see it with Mary, Você vê isso com giving Maria, birth to the Savior of the world. dando à luz ao Salvador do mundo. She wasn't a pastor. Ela não era pastora, She wasn't in any kind of ministry. ela não estava em nenhum She ministério. just simply gave birth to the Savior of the world. Ela simplesmente deu à luz ao Salvador do mundo. And she raised him to serve God. E ela criou ele para servir a Deus. You see it over and over again. There's many women. E você vê isso várias vezes. Tem muitas mulheres na Bíblia desse jeito. And the other day the Lord was speaking to my heart. E no outro dia Deus estava falando ao meu coração. And you can put the picture of the promised land. E pode colocar a foto da Terra You Prometida. know, and I'm getting a little bit older. Okay, I'll tell you. Your brain's free to do math. I'll tell you. E eu tô ficando um pouco mais velha, posso te falar isso logo. Do the other promised land, please. Pode ir para outra imagem, por favor. And I'm 47 now. Eu tenho 47 anos agora. And I've been a mama to the nations for 23 years. E eu tenho sido mãe de nações há 23 anos. Sometimes I forget my age. Às vezes eu esqueço a minha própria idade. I might be a year older or younger. I can't remember. Talvez eu seja um pouco mais velha, mais nova, não lembro. And you know, and so I've looked, and now sometimes I'm going into dangerous places. E às vezes eu vou para lugares muito perigosos. I go into Thailand. Eu vou para Tailândia, I go into Burma. vou para Birmânia, And we go into City of God. e a gente vai para a Cidade de Deus. And so I'm thinking now Então, pensando agora, of the later days of my life. nos últimos dias
da minha vida. And I'm thinking of legacy. E eu fico pensando no meu legado. And I'm thinking if something happens to me, E eu fico pensando, e se alguma coisa acontecer what's comigo? going to happen to these O children? que vai acontecer com essas What's crianças? going to happen to this O work? que vai acontecer com o meu trabalho? Who's going to carry on the work? Quem vai continuar esse And trabalho? now the work is very big. E agora o trabalho é enorme. In Thailand, Burma, and Brazil. Na Tailândia, na Birmânia e no Brasil. In Thailand, Na Tailândia, we've rescued 10 children since January. nós já resgatamos 10 crianças desde janeiro. And now we have over 100 children E agora temos mais de 100 crianças in our family-style safe homes. nos nossos abrigos no estilo familiar. We just built our 18th family-style safe home. Nós construímos agora nosso 18º abrigo. And we have 2 promised lands. E nós temos 2 terras We have a girls prometidas. and a babies promised land. Nós temos um de crianças, de bebês e And then meninas. we have a second promised land, a boys E promised temos um land. segundo que é de meninos. You could do the other Pode picture. trocar a imagem. And so it's big, it's huge. Então é grande, é enorme. No, the A anterior. there you isso. go. It's big, it's huge. É grande, é enorme. And so I'm talking to God, Então ao falar com and Deus, I'm worried about it. e eu estava preocupada a respeito disso. Who can handle such a big thing? Quem pode cuidar de algo tão grande? Who will be my successor? Quem vai ser meu sucessor, minha Who will sucessora? be my legacy? Quem vai ser meu legado? God, and I'm thinking, oh, what will happen to the land and the buildings and the projects? E o que vai acontecer com aquela terra, com as construções, com os projetos? And now I'm thinking of these things. E eu tô pensando nessas And coisas. sometimes as mothers, E às vezes, como mães, we can get over responsible. a gente se sente responsável até demais. We can get more responsible than God sometimes. A gente se sente mais responsável que Deus, às vezes. Amen? Amém? and that's how I'm getting. E é isso que eu tô me sentindo, é assim que eu tô me sentindo. And God spoke to my heart. E Deus falou ao meu coração. And He said, Lana, E ele disse, Lana, what if your legacy e se o seu legado is not these projects? não for os projetos? It's not these homes. Não são essas casas? It's not life impact. Não é a Life Impact? What if your legacy E se o seu legado are the people that you've reached, são as pessoas que você the alcançou, children that you've raised up? as crianças que você criou? What if the legacy isn't on the outside with what man can see, E se o legado não tiver do lado de fora o que o homem pode ver? but on the inside of their hearts and what the seeds that you sowed into these children's hearts and lives? E se for dentro do coração dessas crianças, todas as sementes que você plantou ali dentro? What if your legacy is in a seed form in their hearts? E se o seu legado for apenas uma semente que você plantou no coração dessas crianças? What if all of this stuff passes away E se todas essas coisas passarem? and your legacy E o seu legado is the one life you reached, foi aquela vida que você alcançou? the one child you reached, Aquela única criança the que talvez one você that you alcançou? raised up? Aquela que você criou? Because if you see in that passage, Porque se você vê naquela passagem, it says, I will give her a son, diz, eu vou dar a ela um filho, I'll make her a mother to the nations, vou fazer ela mãe de nações, kings of the people shall come from her. e reis humanos chegarão a elas. Sometimes it's who we're raising, Às vezes o que você está criando, sometimes it's a son or a daughter, às vezes é um filho ou uma filha, sometimes it's a nation, às vezes é uma nação, sometimes it's a generation. às vezes é uma geração. And so my legacy is not in my projects and what I've done, Então o meu legado não está nos projetos que eu tenho e no que eu já fiz. but the legacy is in the people that I've raised Mas o legado está nas pessoas que eu criei, and the lives that I've touched in my lifetime. nas vidas que eu toquei durante a minha vida. If you can turn to the next one, Pode ir à to the próxima. picture of my kids. A imagem com as crianças. This is now I'm on my 3rd generation, Agora eu estou na minha terceira geração. and the girl in the blue is my Thai daughter. A menina de azul é a minha filha tailandesa. She was my first girl that I had in Thailand. Ela foi a primeira menina que eu tive na Tailândia. She came up to me. Ela veio até mim. She was the first Asian face I saw. Foi o primeiro rosto asiático que eu vi. And she said, I don't have a mom and you don't have a daughter. Ela falou, eu não tenho uma mãe e você não tem uma filha. From this day forth, A partir desse dia, you're my mom você é minha mãe and I'm your daughter. e eu sou sua She filha. now helps to run the homes in Thailand, to run the work in Thailand. Ela agora me ajuda a cuidar do trabalho na Tailândia. The girl to the right next to her, A menina do lado dela, she was a 10-year-old in my children's home in Thailand. ela tinha 10 anos no meu abrigo na Tailândia. We raised her up, Nós criamos ela. put her through school. Botamos ela na She's escola. now my social worker, Ela agora é minha assistente social. and she runs the homes in Thailand as well. E ela cuida dos abrigos na Tailândia também. The one behind her, A que tá atrás dela
The one behind her in the red A que está atrás dela de vermelho, is her husband. o que está atrás dela de vermelho é o marido dela. He got saved at Life Impact. Ele foi salvo na Life He was Impact. Buddhist. Ele era budista. I baptized him. Eu batizei He ele. calls me mom even though I'm only 5 years older than him. Ele me chama de mãe, mesmo sendo só 5 anos Or mais 10 velha que years older ele. than him, I can't 10 remember. anos, não sei, não lembro. And he's my spiritual son. E ele é o meu filho espiritual. He's now the child protection officer and runs the promised land. Ele agora é responsável pela proteção de crianças e ele cuida da Terra Prometida. And he helps to run Life Impact. E ele também ajuda a Life Impact de maneira The geral. one behind me in the blue shirt, Quem está atrás de mim de azul, he was my son from my first home. ele foi meu filho do primeiro abrigo. I've had him since he was 10. Eu tenho ele desde que ele tinha 10 anos. He's now our physical education teacher. Ele é agora nosso professor de educação física. And his wife is our accountant. E a esposa dele é a nossa contadora. And these ones came later. E depois esses vieram depois. But she doesn't have a mom and she's my adopted daughter. Mas ela não tem mãe, então ela é minha filha adotiva. And the one in my arms E o pequenininho nos meus is braços now my grandbaby. é agora meu netinho. We're getting him strong so he can help me travel. A gente está deixando ele mais forte para ele me ajudar a viajar. Right now, he's the heaviest thing. Agora ele é a coisa mais pesada que eu But soon carrego. he's going to carry my luggage. Mas em breve ele vai carregar as minhas We're raising him malas. up to carry my luggage. You can A gente see. está criando ele para isso. I am the youngest grandma you will ever meet. Eu sou a vovó mais nova que vocês já conheceram. I'm telling you, moms. E eu quero falar isso para vocês hoje, mães. Sometimes you'll raise a son Às vezes você cria um filho or a daughter. ou uma filha. Sometimes you'll raise a nation. Às vezes você cria uma nação. And sometimes you'll change a generation. E às vezes você muda uma But geração. all of it is significant in the kingdom of God. Mas tudo isso é significante no reino de Deus. Maybe your greatest contribution to the kingdom of God Talvez a sua maior contribuição para o reino de Deus is not what you do, não é o que você faz, but who you raise, mas quem você criou. whose life you change, A vida de quem você mudou. whose life you touch. A vida de quem você tocou. We have a saying in Life Impact: Nós temos uma frase no Life Impact. change a life, Mude uma vida, change the world. transforme o mundo. Change a life, Mude uma vida, change the world. transforme o mundo. You change one life, Se você mudar uma and vida that life e aquela vida has the potential tem um to potencial change 10 lives around de them, mudar 10 and vidas then ao redor change 10 dela. lives around E them. mais 10. And it's a ripple effect to a world change. E é um efeito cascata para mudança mundial. It's very significant in the kingdom of God. É muito significante no reino de Deus. Mothers, you matter. Então, mães, vocês são importantes. Mothers, you are a big deal. Vocês são grande coisa. Mothers, you are so important in the kingdom of God. Mães, vocês são tão importantes no reino de I want you Deus. to look at a mother around you, Eu quero que você olhe para uma mãe ao seu and I redor. want you to say, E eu quero que você you're diga: a big deal. você é grande coisa. You're a big deal. Você é grande coisa. You matter to God. Você é importante para Deus. You are significant in the kingdom of God. Você é significante no reino de Deus. You're a big deal, mom. Você é grande coisa, mãe. Maybe it's not what you do, Talvez não seja o que ela faz, but it's who you raise. mas é quem você criou. Amen. Amém? And that's one mom. E isso é uma mãe. And that's one way of a spirit of a mother. E isso é uma parte do espírito de uma mãe. But now I want to talk to the spiritual mothers. Mas agora eu quero falar das mães espirituais. Because every single one of you, Porque cada um de every vocês, woman in this room, cada mulher it desse doesn't lugar, matter how old you are, não importa quantos anos você tem, you are supposed to be a spiritual mother. você também tem que ser uma mãe espiritual. What does this mean? O que isso I'm going to show significa? you another woman Eu vou te mostrar uma outra that mulher had the spirit of a mother. que tem o espírito de uma mãe. And she operated it in her realm, in her sphere of influence. E ela trabalhou na sua esfera de influência. And she changed the situation. E ela mudou uma situação. And she changed a nation. E ela mudou uma nação inteira por causa disso. You know, there's so many times in my life. Então teve tantos momentos na minha Even, vida. and I don't have to be old. God was doing this when I was young. E eu nem precisava ser mais velha. Deus fez isso comigo quando eu era Even jovem. when I didn't even understand all of this. Mesmo antes de eu entender tudo isso. I became a Christian at 19. Eu me tornei cristã aos 19. I got radically saved. Eu fui salva I was a radicalmente. youth leader at 19 and a half.
Eu era líder de jovens aos 19 And I anos e became a meio. mom to that youth group. E eu me tornei mãe daquele grupo I de would jovens. fill my car, even without seatbelts, to go to youth group, to take all these kids to youth group. Eu enchia as crianças no meu carro, às vezes não tinha nem cinto de segurança para todo mundo, só para levar no grupo de jovens. And then I went to Bible school. E depois eu fui para a escola bíblica. And I was only a Christian for a year and a half. E eu só era cristã há 1 ano e meio. And I became a Sunday school teacher. E eu me tornei uma professora da escola And dominical. I had a bunch of 10-year-old girls E eu tinha várias meninas de 10 anos de idade that God told me, que Deus me falou, He showed me, me mostrou, take those girls close to you. traga essas meninas para perto, Raise them up crie elas, because I'm going to do great things through their life. porque eu vou fazer grandes coisas através da vida delas. One of those girls Uma dessas was meninas friends with Isabella. era amiga da Isabela. Isabella was in my Sunday school class. A Isabela estava na minha escola dominical, But her name was Larissa. mas o nome dela era Larissa. And at 19 years old, she came over to Thailand. E aos 19 anos ela foi para Tailândia. And now she runs my homes in Thailand. E agora ela me ajuda a cuidar das casas na Tailândia. But I started being a mother at 21. Mas eu comecei a ser mãe aos 21. God was speaking to me about this at 21. Deus já estava falando comigo aos 21. So I'm telling you, it doesn't matter what age. Então eu tô te falando, não importa a sua It idade. doesn't matter if they're from your stomach. Não importa se é da sua barriga. We're, as women, Como mulheres, we're called nós somos to have the chamadas spirit of a mother, para ter o espírito a de mãe, spirit of faith, o espírito de a fé, spirit to see things in people that nobody else can see. o espírito de olhar para as pessoas e enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Because moms, oh my goodness, they see good in their children when no one else can see it. Porque mães, eu vou te falar, elas enxergam o bom no filho delas enquanto ninguém enxerga. They have hope in their children when everybody else had given up. Elas têm esperança a respeito do filho delas quando todo mundo já desistiu. I know for me, Eu sei que pessoalmente, being raised, I was terrible. eu sei que eu fui terrível na minha adolescência. I would say what I wanted. Eu falava o que eu I queria, would do what I eu wanted. fazia o que eu queria. I was terrible too for a long time, for all my life. Eu fiquei naquela fase dos 2 anos de idade que faz pirraça por muitos anos na minha vida. And people would tell my mom, E as pessoas falavam para minha mãe, silence her. silencie ela. Teach her how to talk. Don't let her talk like that. Ensina ela a falar, não deixa ela falar desse jeito. Calm down your child. Acalma sua criança. And my mom would tell them, E a minha mãe falava, no, God's going to use her to do great things. não, Deus vai usar ela para fazer coisas grandes. She's going to do great things. Ela vai fazer coisas And I want her grandes. to use her voice. E eu quero que ela use a voz And I want dela. her to know how to use her voice. E eu quero que ela saiba como And usar I a voz want her dela. to be strong. E eu quero que ela seja And forte. to not be silenced. E eu não quero que ela seja silenciada. Because God has something great for her. Porque Deus tem algo grande para ela. Mothers have the ability to see things in the eyes of faith. As mães têm a habilidade de enxergar as coisas pelos olhos da fé. To see children out of the eyes of faith. Olhar as crianças através dos olhos To da see fé. people out of the eyes of faith. Olhar para as pessoas através do olhar da To fé. hold on to hope for them. De ter esperança por elas. And there's women in this room E tem mulheres aqui that nesse God's going lugar to show you promises. que Deus vai te mostrar God's going to promessas. show you things E algumas coisas. way before they ever happen. Bem antes delas Through acontecerem. the eyes of faith. Através dos olhos So da that fé. you can take over. Para que você So possa that you tomar can take conta. authority. Para que você tenha And you can bring autoridade. the kingdom of God to that E que situation. você possa trazer o reino de Deus para aquela situação. Because sometimes you mother a son. Então, às vezes você tem um filho. Sometimes you mother a generation. Às vezes você é mãe de uma geração. And sometimes you mother a nation. E às vezes você é mãe de uma nação. I want you to look at this really quick. Eu quero quero que vocês olhem para isso very rápido. We're going to look at this Bem rápido. we're going to look at this another example Outro exemplo of a spiritual woman. da mãe espiritual. And the one that we're going to look at E nós vamos ver em is Deborah. Débora. And we'll go over to Judges. E vamos em Juízes. We'll go to Judges chapter 5 verse 6 through 9. Juízes, capítulo 5, versículos do 6 até o 9. Judges chapter 5 verse 6 through 9. Capítulo 5, versículos 6 até o 9. And it says, in the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jael, the highways were deserted, and the travelers walked along the byways. Village life ceased. It ceased in Israel until I, Deborah, arose a mother in Israel. Then they chose new gods. Then there was war in the gates. Not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. My heart is with the rulers of Israel who offered themselves willingly with the people. Bless the Lord.
Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. I love this. Deborah was a leader. Eu amo isso, que Débora era uma líder. She was a strong woman. Era uma mulher forte. She was a prophetess. Ela era uma profetisa. She was a judge. Ela era juíza. And she knew E ela sabia how to take her place, como tomar o how lugar to take her dela, role, como aceitar o how papel to take dela, authority. como exercer autoridade. And for me, E para mim, I've been in different seasons of my life. eu passei por várias fases na minha And I had vida. that season when I raised a son. E eu tive aquela fase onde eu criei um filho. But then there was a season when I had to be a mother to a nation. Mas depois teve uma fase que eu tive If que you ser could mãe put- de uma nação. Put the pictures of Burma with the soldiers, please. A imagem da Birmânia com soldados. I'm on the Thai-Burma border. Eu estou na fronteira da Birmânia com a Tailândia. And right now there's civil war in our country called Burma. E agora está tendo uma guerra civil nesse país, a Birmânia. And it's been going on for it's the longest civil war in the world. E é a guerra mais longa que já teve no mundo. It's been going on for over 60 years. Está tendo há mais de 60 anos. And there's generals there. E tem generais ali. Like in this story. Igual nessa There was história. Barak, there was a general, Teve um general a aqui. God-fearing general. Um general que era temente a And these Deus. generals, some of them are Christians. E alguns desses generais são cristãos. They're freedom fighters. Eles lutam pela They fight liberdade. for their families. Eles lutam pelas suas They famílias. fight to protect their land. Eles lutam para proteger sua They fight to terra. protect their wives. Eles lutam para proteger suas And they're esposas. Christian. E eles são cristãos. And we had a ceasefire for a little bit. E teve um momento de cessar fogo. And it was quiet. E foi quieto. Foi But then all calmo. of a sudden it happened again. Mas de repente começou tudo de novo. And God spoke to my heart. E Deus falou ao meu coração. And I got up on the couch and I knew God was going to say something to me. E eu levantei do sofá, eu sabia que Deus ia falar alguma coisa para mim. And I heard this in my heart. E eu ouvi isso no meu coração. Arise, Deborah, Levante, Débora, and be a mother to the nations. e seja uma mãe das nações. It's time to be a mother to the nations. É hora de ser mãe de nações. And war broke out on our border. E a guerra começou na nossa And fronteira. everybody was worried and running and scared. E todo mundo estava preocupado, correndo e com medo. And then my phone rang. E aí meu telefone tocou. And it was the general. E era o general. And he said, "We're in war again, Lana. Ele disse, estamos de novo na guerra, I Lana. need you to come and preach the gospel to my soldiers. Preciso que você venha aqui e pregue o evangelho aos meus soldados. Because I will send them to the front lines. Porque eu vou mandar eles para a linha de frente. And they will die. E eles vão morrer. And I want them to know Jesus. E eu quero que eles conheçam I a want them to know Jesus. will they spend eternity. Eu quero que eles saibam onde eles vão passar a And so eternidade. for a whole year, Então, por um ano I would inteiro, go into these jungles eu ia para esses and I would pedaços de preach the selva gospel to these men. e eu pregava o evangelho para esses I'd look homens. at their faces Eu olhava para o rosto and I would give deles them Jesus. e eu dava a Jesus. It was my weekend job. Foi o meu trabalho de fim de semana. During the week, I would mother sons and daughters. Durante a semana eu era mãe de meninos e meninas. And on the weekend, I would mother a nation. E nos finais de semana eu era mãe de nação. And I would mother soldiers. E eu era mãe de soldados. Some of them were scared. Alguns deles estavam Some com of them medo. were kids. Alguns eram And some crianças. of them were older men. E alguns eram mais velhos. But God called me in that season. Mas Deus me chamou para aquele do momento. both. Para If fazer you os can turn dois. and go to the next picture, please. Pode ir para a próxima imagem, Of por the- favor. right there. Isso, essa. And we had opportunity after opportunity. E tivemos oportunidade atrás de oportunidade. So I mothered a son. Então eu fui mãe de um a filho daughter. e uma filha. I mothered a generation. Eu fui mãe de uma geração. And then it came time to mother a nation. E depois chegou o momento de eu ser mãe de uma geração. And I believe De uma right nação. here, E eu acredito que aqui, today, hoje, that call que aquele chamado for Deborah to rise up, para Débora se levantar to take authority e tomar posse in dessa whatever autoridade. God's asking you to do, in whatever situation. Em qualquer coisa que Deus está te chamando para fazer, qualquer Because situação. mothers are powerful. Porque mães são poderosas. We have faith. Nós temos fé, We have resilience. nós temos We resiliência, don't give up. nós não We desistimos. take our place. Nós tomamos o nosso And we lugar fight until we see the answer. e nós lutamos até nós vermos a resposta. And that call for Deborah's is going out today again. E
E esse chamado para Débora tá aí de volta. And he's saying, moms, arise again. E tá dizendo, mães, levantem-se de novo. Arise in faith. Levantem-se em fé. Arise in hope. Levantem-se em Arise esperança. in your heart. Levantem-se no seu coração. Arise again. Levantem-se de Because novo. when you come into the situation, Porque quando você chegar nessa situação, everything changes. tudo muda. Deborah said, A Débora disse, when I arose a mother to Israel, everything changed. quando eu me levantei como mãe de Israel, tudo mudou. When I took my place, Quando eu tomei o meu when lugar, I took that mama bear place, that spirit of a mother, quando eu tomei aquele lugar de mamãe espiritual to fight for, para lutar, to protect, proteger to stand in faith, e se manter em fé to hold on. e segurar, When I took my place of authority, quando eu tomei o meu lugar de then autoridade, the whole situation changed. toda a situação mudou. God is reminding you Deus está te that you lembrando have a hoje place of authority, que você tem um lugar de that you have a autoridade. place of faith. Você tem um lugar And de fé. moms, wherever you are placed, E mães, não importa onde vocês whatever estejam, circle of influence, não importa o seu círculo de influência, whatever sphere of influence, não importa a sua esfera de influência, whatever place that you're in your home, in your school, se é na sua casa, se é na sua escola, in your family, in your work, na sua família, no seu trabalho, wherever you are placed, não importa onde você esteja colocado, take your place, tome o seu lugar, take your authority, tome a sua autoridade, take your role, tome o seu papel and change lives with it. e mude vidas Because com mothers, ele. when you get involved, Porque mães, quando vocês se everything envolvem, changes. tudo muda. Mothers, when you take your place, Mães, quando vocês tomam o seu lugar, everything changes. tudo muda. And the rest of this passage right here, E o resto dessa passagem it says, awake, awake, Deborah. diz, desperte, desperte, Débora. Awake, Deborah. Desperte, Débora. And I believe that moms, when you take your place, E eu acredito que mães, quando vocês tomam o lugar de and vocês, older women, when you take your place, Can you repeat? older women, when you take your E place, mulheres mais velhas, quando você toma o seu lugar, it allows the next generation permite que a próxima geração to see and to wake up enxergue e acorde and to também. follow in your steps. E siga você. It wakes the next generation. Desperta a próxima geração. There is a need to be spiritual mothers at this time. Tem uma necessidade de sermos mães espirituais nesse momento. This next generation, God is still calling. Nessa próxima geração, Deus ainda He's está still calling chamando. Deborahs. He's still waking up Deborahs. Ele ainda está acordando e chamando No Déboras. matter what the age. Não importa a idade. Do you know, in this week alone, Só nessa semana, I've had 3 girls in their 20s. eu tive 3 meninas por volta dos 20 anos. 3 girls in their 20s 3 indo na idade dos 20. come and say to me, Vieram até mim e I want falaram: to do what you do. eu quero fazer o que você I faz. want to follow you. Eu quero te seguir. God is waking up the Deborahs. Deus está acordando as God Déboras. is rising up the Deborahs. Deus está levantando as You are Déboras. still powerful mothers. Vocês ainda são You poderosas, mães. still have a voice. Vocês ainda têm uma You voz. still have authority. Vocês ainda têm You autoridade. still change lives. Vocês ainda mudam You vidas. still are significant in the kingdom of God. Vocês também são significantes no reino de Deus. And the Deborah in you E a Débora em você will awake the Deborah in others. vai despertar a Débora em outras. The Deborah in A you Débora em você will awake the Deborah in others. vai despertar a Débora em outros. Mothers, your impact, Mães, vocês causam it's impacto. generational. É um impacto geracional. It's national. É nacional. Mothers, your impact, Vocês causam impacto. it's eternal. É eterno. It's eternal. É eterno. One of the girls, Uma das meninas, I was just talking to her. She's 22 years old. eu estava conversando com ela tem 22 anos. She said, I'd heard about you, Ela disse: eu ouvi falar de você, but when I saw you, mas quando eu te vi, I told my mom, eu disse para minha mãe: I'm going to follow Lana. eu vou seguir a Lana. I'm going to go with Lana. Eu vou com a Lana. Another girl, Outra menina. actually her mom and her grandma are here. Na verdade, a mãe e a avó dela estão aqui. Cassia and Naomi. Cássia e Naomi. I'm saying it wrong. Não sei se estou falando o nome certo. Their daughter Talitha, A filha delas, a their youngest Thalita, daughter. a mais nova, She was raised in this church. foi criada aqui nessa They were igreja. pastors in this church. Eles foram pastores nessa igreja. And when I spoke about these things for many years, E quando eu falei dessas coisas por muitos anos, she put her whole studies in college to how she can do what I was doing. ela simplesmente focou todos os estudos dela na faculdade para fazer o que eu faço. And now she's helping us. E agora ela está nos ajudando. And now she's helping us. E agora ela está nos When you ajudando. rise up and when you take your place,
place, Quando você se ergue e toma o seu lugar, it will release others to rise up and take their place. vai fazer com que os outros também se ergam e tomem seu lugar. Deborahs, when you arise, Déboras, quando vocês se erguem, it'll wake up the call in other Deborahs. vai despertar o chamado em outras Déboras. This generation, we're called to raise them up. Nessa geração, nós somos chamadas para The call levantar goes essas Déboras. generationally. Esse chamado é The call geracional. goes nationally. O chamado é nacional. Deborahs, it's time for us to arise again. Débora, chegou o momento da gente se erguer novamente. I want to pray for you. Eu quero Mamas, orar if por you could você. stand up, I want Mães, to podem se pray for levantar. you. And the people around them, I want you to lay your hands on them. E as pessoas ao redor, eu quero que vocês levantem as suas mãos. These are two things I want to pray for. E são duas coisas que eu quero orar. God was very specific about this. Deus foi muito específico a respeito disso. He said, and this is what we do from here. Ele disse, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. This is the charge that we give from here. Esse é o nosso papel agora. So moms, what are your charge this morning? Então, mães, qual é o seu papel essa manhã? You've heard of Sarah, Você viu a Sara, that the call was to raise a son, que o chamado dela era criar um filho, to mother a nation, ser mãe de uma nação and to mother a e ser generation, mãe de uma geração. to raise kings, E erguer reis to raise leaders. e erguer líderes. And then you see a Deborah, E você vê Débora. where her call was to mother a situation, E o chamado dela era ser mãe de uma situação, to mother a region, ser mãe de uma região, to take authority in an environment, era tomar autoridade naquele to ambiente. take her role, to take her place. É simplesmente aceitar o papel dela e o lugar In a dela. call, in a purpose, Num chamado, num in a propósito, plan, num plano, with a people group. com um grupo de pessoas. And so this is the charge that I give to you today. Então esse é o papel que eu te dou hoje. There's two things that the Lord said to pray for. Tem duas coisas que o Senhor pediu para eu orar. And there's two things to continue going forward in this. E tem duas coisas para continuar seguindo em frente a respeito disso. And there's two things that we need to do. E tem duas coisas que nós precisamos fazer. Number one, A primeira, we need to continuing holding on. a gente precisa se manter firme. What does that mean? O que isso significa? The Bible says in Luke Na Bíblia fala em Lucas, 2:19. capítulo 2, versículo 19. It says, but you could just repeat after me. But Mary kept these things in her heart. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Mary held these things in her heart. Maria guardou essas coisas no seu coração. What do we do from here? O que nós fazemos agora? We continue to carry the call of God. Nós podemos continuar o chamado de Deus. We continue to hold the promises of God. Nós continuamos a guardar as We promessas de continue Deus. to hold on to the hope of God in our hearts. Nós continuamos a guardar a esperança de Deus no nosso To the coração. things that God has spoken to us. E as coisas que Deus tem falado a nós. About our children. Sobre os nossos About our filhos. ministry. Sobre o nosso About ministério. what we're called to do. Sobre o que nós somos chamados a fazer. Mary knew that Jesus was going to be the Savior of the world. Maria sabia que Jesus seria o She Salvador knew do the mundo. prophecies over him. Ela sabia sobre as She profecias knew sobre a what was vida dele. spoken over him. Ela sabia o que tinha sido She falado knew what sobre a the vida dele. angels said to her, what God himself said to her through the angels. Ela sabia o que Deus tinha falado a respeito dele And the para Bible says ela. that she held these things in her heart. Ela guardou essas coisas no seu coração. She held these things in her heart. Ela guardou no seu coração. And our job, mothers, E o nosso papel, is to mães, continue holding the promises of God in our heart. é continuar guardando as promessas de Deus no nosso Continue coração. to hold the vision of God in our heart. Continuar guardando a visão de Deus no nosso To coração. continue to hold the call of God in our heart. Continuar guardando o chamado de Deus no nosso The coração. promises that he promised us. As promessas que Ele nos About our deu children, about our family. sobre os nossos filhos, a nossa About família, our vision. sobre a nossa About our visão, dreams. sobre os nossos About the sonhos, purposes and the plans. sobre os propósitos e planos. Let's continue holding them in our heart. Vamos continuar a guardá-los no nosso coração. So there's things that we need to hold on to. Então tem coisas que nós precisamos guardar, But then there's things that we need to release. mas tem coisas que precisamos liberar. You hold on in your heart, Você guarda no seu coração, but you release with your hands. mas você libera com a sua mão. Because if they're in your hands, Porque se estão na sua mão, then they're not in God's hands. e não está na mão de Deus. But if they're not in your hands,
Mas se não está na sua mão, then they're in God's hands. então ela está na mão de Deus. And so there's things we hold in our hearts, Então tem coisas que nós guardamos no nosso but coração, there's things that we release in our hands. mas tem coisas que nós liberamos através das And nossas some of us mãos. need to release things to God and put it in His hands again. E algumas pessoas precisam aqui liberar as coisas e entregar nas mãos de Deus To novamente. continue forward as Deborahs, as Sarahs. Para continuar sendo Saras e Déboras. There's things we need to hold in our hearts, Tem coisas que precisamos guardar no nosso but there's coração, things that we need to release with our hands. mas tem coisas que precisamos liberar com as nossas mãos. In Hebrews 11, Em Hebreus 11, 11 verse 11. capítulo 11, versículo 11. It says, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age because she judged him faithful who had promised. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. There's things that we hold in our hearts, Tem coisas que guardamos no nosso coração, but there's things that we release with our hands. mas tem coisas que liberamos com as nossas mãos. And so, Mom, we must continue Então, mães, nós precisamos continuar with that spirit of faith. com esse espírito de We fé, must continue in faith. continuar em fé, We must continue in trust. continuar confiando, We must continue to release these things to God continuar liberando essas coisas para and let Deus God bring them to pass e deixar que Deus in our faça families, acontecer in our nas lives. nossas famílias, nas nossas vidas. We need to hold on in our hearts Nós precisamos guardar no and nosso release coração in our hand, e with our liberar hands. pelas nossas mãos. By faith. Pela fé, By faith. pela We fé, need to continue in that spirit of faith that mothers have. nós precisamos continuar nesse espírito de fé que as mães têm. I'm here to remind you of that today. Estou aqui para lembrá-las disso hoje. The Bible says, A Bíblia there diz shall be a fulfillment of those things that were told to her by the Lord. que vai ter um cumprimento daquilo que o Senhor falou. There's a fulfillment. There shall be a fulfillment Que vai ter um cumprimento of those things daquelas coisas that were told to her que foram ditas a by ela the Lord. pelo Senhor. And there's things that you need to hold in your heart that were told to you by the E Lord. tem coisas que você precisa guardar no seu coração porque o Senhor te falou. But there's things that we need to release with our hands. Mas tem coisas que precisamos liberar com as nossas By mãos. faith. Pela fé. How's God gonna do it? Como é que Deus vai By fazer? faith. Pela fé. By faith. Pela fé. By faith. Pela fé. By faith. Pela fé. And this is a faith church. E aqui é uma igreja de fé. And you are faith mamas. E vocês são mamães de And you fé. are faith spiritual mamas. E vocês são as mães espirituais de fé. God told me at 24 years old Deus me disse aos 24 that I would be a anos mother to the que eu nations. seria mãe de nações. That I'd raise up a generation Que eu iria erguer uma geração to know Him para conhecer a and to Ele. make Him known. Para fazer com que Ele fosse To the conhecido world. ao mundo And I'm inteiro. standing in that right now. E eu tô aqui agora. But at 24 years old, I didn't see it. Mas aos 24 anos eu não vi nada I disso. saw it with the eyes of faith. Eu vi pelos olhos da fé. I had a spirit of faith. Eu tenho That espírito that's de what fé. God called me to do. Porque foi isso que Deus me And chamou para now I'm fazer. walking in it. E agora eu tô andando nisso. That's still happening today. Isso ainda está God is still acontecendo hoje. speaking. Deus ainda está God is still falando. calling. Deus ainda está And chamando. you are still responding. E vocês ainda estão Lift up your respondendo. hands right now. I'm going to Levante pray as for suas you, mãos mamas, agora. Eu all vou over orar the por room. todas as mamães aqui. So, Father God, right now we pray. Pai amado, nós oramos. And if you're around a mom, I want you to lay hands on them. E If se you can você- lay hands on them, we're going to pray for them. Se você está ao redor de mamãe, por favor, coloque a sua mão sobre ela. You're Vamos going to orar help. We're sobre going to ela. pray for all the mamas, all the spiritual mamas. E vamos orar por todas as mães espirituais. So right now, number one, we're going to pray Então, em primeiro lugar, vamos orar for the things you need to hold on to in your heart. pelas coisas que você precisa guardar no seu coração. So Lord, right now, Então, Senhor, agora, I thank you eu te that a new agradeço spirit of faith rises up on them again. que um novo espírito de fé se erga novamente no coração That they delas. see out of the eyes of faith Que elas again. vejam pelos olhos da fé novamente. That they see what they're responsible for. Que elas olham que elas são That responsáveis. there's hope again. Que tem esperança de novo. That there's faith for salvation again. Que tenha fé pela salvação novamente. That what looks dead is raised to life again. Que o que está morto se erga à vida novamente. In Hebrews 11, by faith, mothers had their dead raised to life. Em Hebreus 11 fala que pela fé o morto se torna vivo. And mothers have the kind of faith E as mães têm o tipo de fé to raise dead things and bring them to life. de trazer aquilo que estava morto e se tornar a That's vida the novamente. faith of a mother. Essa é a fé de uma mãe. That's the faith of a mother.
Essa é a fé de So mamãe. faith rises up in their hearts again. Então que a fé se erga no coração delas For that novamente. child. Para aquela criança, For that dream. para aquele sonho, For that vision. para aquela visão, For that purpose. para aquele That propósito. spirit of faith comes on them again. Que o espírito da fé venha sobre elas It comes novamente. upon them Que again. venha sobre elas For the novamente. promise of God in Para a their life. promessa de Deus na vida And they delas. hold it in their heart E again. que elas guardem no coração delas novamente. Until the time is fulfilled. Até no tempo que isso for cumprido. Until the fulfillment of time. Até o cumprimento do Until the tempo. fulfillment of time. Até o cumprimento do Mamas, tempo. put your hand over the heart. Put your Mamães, hand over coloquem their seu heart. coração uma mão no seu coração. I pray a protection over that dream. Eu oro pela proteção desse sonho. I pray a protection over that calling. Eu oro pela proteção desse chamado. Mamas, we protect. Mamães, nós protegemos. Mamas, we fight for. Mamães, nós lutamos. I pray protection over that promise. Eu oro pela proteção dessa promessa. And no situation, E essa situação, no bad report, que não tenha nada de nothing ruim. can take it away. Nada pode tirar Nothing isso. can take it away. Nada pode arrancar isso de Mamas, você. you hold that in your heart Mamães, guardem isso no seu until coração. the fulfillment of it. Até que se cumpra. Until there is a fulfillment of it. Até que se cumpra. And so now the second thing I want to pray for E a segunda coisa que eu quero orar is the things that we have to release as mothers. é pelo que precisamos liberar como mães. And moms, I want you to just put your hands out in front of you E mães, eu quero que você coloque as suas mãos na sua frente. and open your hands. E abra suas mãos. And whatever it is that you need to release to God, E seja lá o que for que você precisa liberar para Deus. because the situation looks impossible Porque a situação parece impossível. or it's been very difficult. Ou tem sido muito difícil. And now you just need to release it to God. E agora você só precisa liberar para Deus. Moms, you did a good job when it was in your hands, Mães, vocês fizeram um ótimo trabalho quando estava nas suas but it's mãos. too big for your hands. Mas é muito grande para sua mão. And now it's time to put it in God's E hands. agora está na hora de colocar na mão de Deus. The Lord told my mom, O Senhor disse à minha mãe: Lana was yours for a season, a Lana foi sua por um tempo, but she's always been mine. mas ela sempre foi minha. And you put her in my E hands, você colocou ela nas minhas mãos. and not a hair on her head will be touched. E nem um fio de cabelo dela será tocado. And that's been a promise E isso foi uma promessa. from God to my E mom. tem sido uma promessa de Deus para minha mãe. I've been in shootouts. Eu já passei por tiroteios. I've been in times literally when I've heard gunshots in the favelas. Eu já ouvi tiros na favela. I've been in war zones Eu já fui para zonas de guerra when we had to run. quando tivemos que correr. I've been in times with mafia in Thailand. Eu já me encontrei com máfia na Tailândia. In times where they were looking for us because we rescued children. Eles estavam atrás da gente porque estávamos resgatando crianças. And not one time was a hair on my head touched. E nem um fio do meu cabelo foi danificado. God is faithful, mamas. Deus é fiel, mães. God is faithful, mamas. Deus é fiel. God is faithful, mamas. Deus é fiel, mães. So put your hands out. Então coloque a sua mão para And God, fora. right now, I just pray E for Deus, these agora eu things. oro por essas For a release in faith, a release in faith. para que essas coisas sejam liberadas pela fé. And God, we take them out of our hands E nós tiramos das nossas mãos because they're too big for our hands. porque são grandes demais para as And we nossas put mãos. them back in your hands. E nós devolvemos para And as sua we mão. release these things to you, E ao liberarmos essas coisas para você, you're filling our hands with the answers. você está enchendo as nossas mãos com You're respostas. filling our hands with the answers. Você está enchendo as nossas mãos com As we release respostas. it to you, Ao liberarmos para você, as the prayers go up, à medida que a nossa oração the sobe, answers come down. as respostas descem. As the prayers go up, À medida que as orações sobem, the answers come as down. orações descem, As the as respostas prayers go descem. up, À medida que as orações sobem, the answers come as down. respostas We descem. release them to you by faith, Nós liberamos para você pela fé. and we receive our answer by E faith. nós recebemos a resposta pela fé. We receive our answer by faith. Nós recebemos a resposta pela fé. One last thing. Uma última coisa. Mamas, you need to know that God hears your prayers. Mamães, vocês precisam saber que Deus escuta suas orações. My mom has prayed for me Minha mãe orou por mim. that
since she can't be with me, Mas como ela não pode estar comigo, that wherever I went, então em qualquer lugar que eu for, I would be surrounded by people who loved me que eu fosse cercada de pessoas que me amam, as much as she loves me. da mesma maneira que ela me ama. And do you know, E você sabia, every country I go to, todo país que eu vou, be it Thailand, se seja Tailândia, Burma, Birmânia, Brazil, Brasil, every state in Brazil, todo estado no Brasil, every state in America, todo estado nos Estados Unidos, I have friends. eu tenho amigos, I have people who love me. eu tenho pessoas que me amam. And I'm walking in the fulfillment of my mama's prayers. E eu ando no cumprimento da oração da minha mãe. And so this morning, Então essa I manhã, want you to know, eu quero que você saiba, God hears you, Deus te escuta, God sees you, Deus te vê and God is answering you. e Deus está te respondendo. We love you, mamas. Nós te Happy amamos, Mother's Day. mamães. Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães.